Olá, alunos da Univesp. Sejam bem-vindos ao nosso programa de entrevistas da disciplina Pesquisa Operacional. Hoje nós temos mais um convidado ilustre aqui, o professor Takaaki Urishi, que se disponibilizou aqui a contar seus projetos, suas experiências. Então, professor Takaaki, obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, é um prazer tê-lo conosco aqui. E se puder contar um pouco aí da sua história, da sua carreira acadêmica, por favor, pode começar. Bom, inicialmente, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre pesquisa operacional, minha experiência na área. Eu me formei em engenharia elétrica pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, né? E logo em seguida vim fazer mestrado aqui na Unicamp e depois ingressei imediatamente em doutorado e acabei sendo contratado aqui pela faculdade aqui da Unicamp, Engenharia Elétrica, e estou aqui até hoje, né? Ao longo da minha carreira, quase sempre estive ligado aí a problemas mais na área de planejamento de operação de sistema de energia elétrica, né? Uma área bastante rica em problemas de otimização. Então, me considero aí mais um usuário de modelos de otimização, mais especificamente aí para problemas de planejamento na área de energia elétrica. Então, em Minas Gerais, essa tem sido aí a minha principal atividade, né? Otimização é algo que tem uma grande aplicação, né? Então, também já trabalhei em outras áreas, principalmente logística, na área de agrobusiness, mas a minha principal atuação foi mais na área de planejamento de energia elétrica. Legal, bacana. E aí, nesse sentido, Takaaki, nós temos aqui um slide bem interessante que ele trata justamente dessa, não sei se está sendo projetado agora, né? Que é justamente esse problema de energia elétrica que você tem lidado, tem pesquisado, é relacionado à questão da geração, né? Programar a geração para atender uma certa demanda, um certo consumo de energia elétrica. E aí, se você puder comentar um pouquinho mais, por favor, agradeço. Esse é um problema bastante estudado aqui na área de engenharia elétrica, né? Particularmente para nós, ela é muito importante porque somos privilegiados em termos aí de disponibilidade de recursos hídricos, né? E grande parte da nossa geração, produção de energia elétrica, vem aí de fontes hidroelétricas, né? Então, nessa área, todo dia as empresas precisam planejar a operação desse sistema para o próximo dia, né? Então, isso é chamado aí de planejamento de curto prazo, outros chamam de problemas de programação, mas basicamente é planejar o próximo dia, né? Eu vou enfocar mais o aspecto de formular um problema de otimização do que falar de técnicas de otimização, né? Então, basicamente, é uma etapa anterior à etapa de aplicação das técnicas, né? Então, é uma etapa aí de formulação de um problema, né? Então, eu vou analisar, de acordo com essa figura, dois aspectos aí. O primeiro aspecto é o aspecto
do mercado consumidor, né? Então, as usinas são planejadas para atender esse mercado e para modelar um problema, a primeira coisa é preciso conhecer como o sistema funciona, né? Então, eu vou começar aí comentando o mercado consumidor ao longo de um dia, quais as características, e a partir daí eu vou apresentar alguns aspectos de modelagem. Então, vou enfocar esse bloquinho aqui, que é o mercado consumidor, né? Como que ela comporta ao longo de um dia. Se puder mostrar a próxima slide. Então, essa curva aqui é uma curva de consumo de energia elétrica ao longo de 24 horas, né? Então, aqui começa a meia-noite, o consumo de energia já está baixo, né? Mas à medida que a madrugada vai avançando, o consumo vai diminuindo cada vez mais, né? Então, na madrugada, lá para as 3, 4 horas, é o período de menor consumo, né? E à medida que o dia começa, o dia, digamos, claro, esse consumo vai aumentando, né? E o principal consumo está aqui no começo da noite, que a gente chama de consumo de ponta, né? Mais ou menos esse consumo na ponta com o consumo na madrugada, o consumo na madrugada é mais ou menos 50% desse consumo máximo aqui, né? Então, como esse mercado varia muito ao longo do dia, eu preciso distinguir quando e quanto cada usina vai gerar, né? Então, as usinas na madrugada vão precisar gerar menos, né? Porque o mercado é menor, e ao longo do dia essa geração vai aumentando e alcança o máximo na ponta, né? Então, quando eu preciso distinguir quanto e quando cada uma das usinas vai gerar, né? Uma decorrência dessa análise é as variáveis de decisão, né? Então, o que eu quero decidir? Então, basicamente, eu quero decidir quanto que cada usina, né, hidrelétrica vai gerar a cada hora do próximo dia, né, de forma que a geração total atenda esse mercado consumidor, né? Aí, na outra ponta, é a produção de energia elétrica, né? Aqui a gente tem uma figurinha representando aqui uma usina hidrelétrica. Ela tem aqui um reservatório, né? Onde ela guarda a água. Essa água passa aqui por uma tubulação, que a gente chama conduto forçado, e aqui embaixo ela passa pela turbina, e a turbina aciona um gerador, né? E dessa forma eu produzo energia elétrica, que é parte dessa energia potencial da água armazenada, ela é transformada em energia elétrica, né? Então, aqui ao lado a gente vê uma foto de uma turbina, né? E aqui a gente vê que em uma usina hidrelétrica eu tenho vários conjuntos de turbina gerador, né? Então, fazendo um paralelo, é como se a gente tivesse um automóvel, mas em vez de eu ter um único motor, eu tenho vários motorizinhos, né? Então, de forma que na madrugada eu vou gerar com menos máquinas, né? Menos unidades em operação, e na demanda de ponta, começo da noite, que é a demanda máxima, em geral, a maioria dessas usinas dessas máquinas estão ligadas, né? Então, do ponto de vista das usinas, é importante eu distinguir a cada hora do próximo dia quantas máquinas vão estar em operação, né? Então, normalmente, na madrugada, eu tenho poucas usinas em operação e na ponta várias usinas.
Então, essa seria a segunda decisão a ser tomada. Com quantas máquinas eu vou operar ao longo do dia. Então, essas são, digamos, os principais requisitos, né? Aqui a gente tem algumas características de um conjunto gerador, né? Então, para cada turbina, cada gerador, ela tem uma curva de eficiência, né? Que é dada por essa curva aqui à direita. Ela aparece aqui um morrinho, né? Igual colina. Então, ela é chamada aí de curva colina. Se eu projetar essa curva num plano em que eu tenho a altura de queda do meu reservatório e a potência gerada, eu vou ver curvas em que regiões em que a minha eficiência é maior, né? Então, no caso aqui, eu operar no topo dessa colina, que equivale a essa região central aqui, é a região de maior eficiência. Então, a ideia é tentar operar nessa região, né? E aí, para forçar a solução a operar nessa região, a gente monta, né? Cria um critério de otimização que é dado aqui por essa curva, né? Então, essa região que eu tenho melhor produtividade, ela equivale a essa região em que essa curva tem o meu menor valor. À medida que eu me afasto dessa região, eu vou operar com menos eficiência e, portanto, eu tenho um custo associado a essa perda de eficiência, né? Então, essa curva aqui à direita é o meu critério de otimização, né? Que aí no jargão de modelo de otimização a gente chama de função objetivo, né? Então, esse seria o critério para decidir como operar de forma mais eficiente aí no próximo dia, né? Então, olhando aí para essas características, né, a gente tem condições de formular um problema de otimização cuja solução desse problema ela vai me definir como operar o sistema no próximo dia, né? Então, aqui tem uma formulação bastante simples, né, em que aqui na função objetivo, essa primeira parcela, ela minimiza aquela função de custo que eu acabei de comentar no slide anterior, né? Então, aqui ela vai tentar operar na região de maior eficiência. E esse outro critério vai tentar ligar e desligar o menor número de máquinas, né? Quando eu ligo e desligo uma máquina, isso tem um desgaste na máquina, né? Então, há um custo associado ao ligar e desligar a máquina. Então, o meu objetivo é operar de forma mais eficiente e tentar preservar as minhas máquinas, né? Então, esse é o meu critério de otimização. Como restrições, eu tenho aqui uma restrição que a gente chama de restrição de demanda, né? Então, a cada intervalo horário, a produção total de geração tem que fechar e ser igual ao meu mercado, né? Isso é uma restrição de demanda. E uma outra restrição aqui, que é capacidade de geração, né? A minha máquina, ela tem uma capacidade mínima e máxima de geração que eu preciso respeitar. E, finalmente, eu tenho aqui as variáveis, né? A definição das variáveis. O número de máquinas é uma variável discreta, né? Que ela tem os números naturais. E a potência gerada é um número real, né? Entre o limite mínimo e o máximo, né? Então, esse é um exemplo simples, bastante simplificado desse problema de decisão, né? Obviamente, os sistemas reais, eu tenho um número bastante grande, então, no caso brasileiro, esse problema facilmente alcança aí algumas dezenas de milhares de variáveis, né? E, finalizando aqui, tenho aí uma simulação, né? Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho
a programação de ligar e desligar as máquinas, né? Então, à medida que o dia vai correndo, eu vou ligando e desligando máquinas, né? E essa curva à direita me diz o quanto cada usina está produzindo de potência ao longo do dia, né? Então, esses são um exemplo de soluções que a gente obtém através desse modelo aí, né? Legal. E aí, só comentar um pouco mais, professor Takaki, que esses modelos vocês estão sempre aperfeiçoando, melhorando, inserindo novas características, e é sempre um desafio ter uma aderência com a programação do dia a dia, né? Sempre aparecem novas configurações, novas restrições. Se você pudesse comentar um pouco mais sobre a sua experiência e vivência em relação ao uso desses modelos no setor, eu agradeço. Por exemplo, nesse modelo que eu apresentei, a gente, por exemplo, não considera a rede elétrica, né? Que faz o transporte da energia elétrica. Isso precisa ser considerado, porque se não considerar, eu posso ter um blackout, né? Mas, associado à operação desse sistema, ela é um sistema que evolui, né? Então, hoje a gente tem a pressão da questão do aquecimento global. Então, a geração de fontes de combustíveis fósseis, né, são os maiores poluidores que a gente tem. Então, hoje existe uma transição bastante forte de substituir geração fóssil, né, geração termoelétrica, por geração renovável, principalmente eólicas, né, e geração fotovoltaica, né? Isso acrescenta aspectos novos, né, que, do ponto de vista operacional, em geral, traz novos desafios, né? Então, é um problema sempre em evolução, né? E ela é um desafio para tratar sistemas de porte, né? Então, no caso brasileiro, a gente tem aí mais de 150 usinas hidroelétricas, acho que mais de 100 usinas termoelétricas, né? O parque de usinas eólicas e fotovoltaicas cada dia cresce mais. Cada dia cresce também a vinculação, né, com os países vizinhos, né? Então, a tendência é que o sistema vá se interligando com outros países, né? E futuramente é possível que a gente tenha um sistema na América do Sul que é o único sistema. Então, um problema sempre vai evoluindo e é sempre desafiador trabalhar nessa área aí, né? E é um problema muito rico em problemas de otimização, né? Já está nos nossos segundos finais da entrevista. Queria que o senhor colocasse alguma recomendação, algo que seria valioso, útil para quem está nos assistindo e está começando agora nessa área de pesquisa operacional. Se puder colocar alguma recomendação, algo baseado na sua experiência, vivência de projetos, agradeço, por favor. Eu digo para os meus alunos que praticamente toda atividade humana sempre tem aspectos a melhorar, né? Então, a gente vê que a utilização de modelos de otimização não está restrito a, digamos, a área de engenharia, né? Ela tem aí aplicações tanto na área do dia a dia das empresas, área de planejamento, área de logística, é uma área que tem grande aplicação, né? Nas áreas financeiras também tem muita aplicação. Então, para quem tem interesse nessa área, né, é importante ter aí uma boa noção das técnicas, né, dos fundamentos,
mas eu acho que é importante se atentar para as possíveis aplicações, né? No dia a dia, quando se usa esses modelos de otimização, em geral, os ganhos de eficiência financeira são muito significativos, né? Então, tem um aspecto, digamos, mais de pesquisa, de pesquisas acadêmicas, que eu vou pesquisar novas técnicas, né? Mas, do ponto de vista de aplicação, ela tem aí uma grande aplicação em praticamente todas as áreas aí, né? Então, essa é a minha dica aí para quem tem interesse aí nessa área aí. Tá certo. Agradeço novamente aí o seu tempo, suas contribuições e também a sua exposição. Foi muito esclarecedora, muito enriquecedora. Muito obrigado. Eu é que agradeço aí, estou à disposição aí para quem tiver interesse de conhecer mais aí tanto a área de pesquisa operacional como aplicações na área de engenharia, estou aí à disposição. Muito obrigado. E a vocês que estão nos assistindo, muito obrigado por terem assistido até agora. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês numa próxima oportunidade. Obrigado e até lá.